A professora Abigail Freitas é uma de nossas coordenadoras ali na UNB. E ela diz o seguinte, um comentário: ninguém se mantém no poder usando armas inadequadas para a resolução de conflitos. O poder se conquista de várias formas, mas se mantém com o princípio de justiça. Muito boa a formação de hoje, encantada. E eu concordo plenamente. Veja, o governante pode cometer erros. Sim, o governante, ele é um ser humano. Um presidente, um governador, um prefeito, um vereador, um diretor de escola, um delegado de polícia, o monitor, né, um atendente de balcão, são seres humanos. Nós, seres humanos, erramos. Mas existe uma diferença entre o erro intencional, o erro planejado para se manter, conquistar e se manter um espaço, e o erro circunstancial. E, na verdade, quando existem erros, surge uma crise. E a crise revela o caráter das pessoas. Quando uma pessoa erra, a gente percebe se aquilo foi ocasional ou não. E ela se arrepende, ela muda, ela não tem vergonha de dizer que errou. Enquanto que muitas vezes o indivíduo faz o planejado, ele faz aquilo intencional, o objetivo dele é escuso, o objetivo dele é falso. E nós temos que tomar cuidado, porque nas disputas das relações de poder, ou nós jogamos limpo com as pessoas, ou nós tendemos a sermos fracassados. Uma vez eu recebi um conselho que eu nunca segui. Eu achei aquele conselho injusto. Francisco, quando um pai de aluno vier reclamar alguma coisa que você tenha feito, falado, você procure, você concorda com tudo, mas você deve procurar olhar alguma coisa no corpo da pessoa. Você fica observando o botão, um desenho, olhe para o pé da pessoa, mas fica olhando. Normalmente as pessoas se sentem desconfortáveis e elas logo vão embora. Eu nunca segui esse conselho. Esse conselho, na minha opinião, ele não é correto. Porque se o pai veio reclamar comigo de algo que eu fiz de errado, eu tenho que ser honesto. Ele vai tentar me convencer que eu estou errado, e se ele conseguir me convencer que eu estou errado, eu tenho que mudar meu opinião. Eu tenho que mudar minha atitude. Isso é jogar limpo com as pessoas. O aluno está certo, o aluno está errado, mas às vezes o aluno está certo, e às vezes o professor está errado. Eu já fui pego muitas vezes errando. Eu podia saber a matéria, mas na minha relação com aquele aluno, eu estava agindo incorretamente. E eu tive que fazer o quê? Pedir desculpas, mudar minha postura, mudar minha atitude. Nesse sentido, o conflito, ele é bom, porque amadurece as pessoas, as relações. E o que nós não podemos, é claro, fazer disso uma guerra. Senão perde sentido. Mas a professora, ela tem toda a razão. Eu agradeço o seu comentário. Bom, primeiramente, uma boa noite a todos. Eu gostaria de parabenizar o professor pela palestra e fazer a seguinte provocação, né? Vamos ver. Por que retomar Shakespeare e Maquiavel numa época em que a política opera fundamentalmente a partir de uma macroabordagem, com destaque para os sistemas políticos e as ideologias, e quando as preocupações, na verdade, estão mais voltadas para o funcionamento dessas instituições, para a conquista da cidadania e para o controle das massas, né? Então, a questão é essa, né? E muito obrigado aí. Na verdade, o nosso curso aqui, ele seriam 2 professores. Eu fazendo essa abordagem de linhas filosóficas, o Shakespeare nem ia necessariamente entrar a priori, mas o outro professor que, digamos, ia ficar com essa parte mais próxima, né, que você está colocando, eu acho que você tem razão,
ficou a desejar. Esse professor teve um problema de última hora, e aí, como eu não tive condições de tempo de digamos assim, avançar sobre a parte que ele iria fazer, por causa do meu trabalho e do mestrado, ficou essa parte que você falou aí a desejar. Mas veja, nós temos que tomar cuidado com a questão da política moderna. A política moderna, ela é uma política de jogo de interesse dos grandes donos do poder financeiro. Nós temos que tomar cuidado que nem tudo que a gente vê, quando você fala aí das massas, isso é uma coisa importante. Nem tudo aquilo que a gente vê na televisão, nem tudo que a gente lê nas revistas, nós lemos nos jornais, nem todos os discursos que nós vemos inflamados na TV Câmara ou sei lá o quê, eles são de fato reais, eles são de fato para digamos, abrir a mente das pessoas. Hoje, os grandes donos do poder financeiro, eles põem governos, tiram governos, colocam ideias através dos seus filmes, das novelas, do comercial de televisão. E, às vezes, aquilo ali, na verdade, é o objetivo. Vamos manipular as massas para conseguir objetivos particulares dos donos do poder financeiro. Então, nós temos que tomar realmente muito cuidado. O exercício do poder hoje, ele é muito mais complexo do que foi há um tempo atrás. Mas você tem razão, nós deveríamos talvez ter abordado, talvez uma outra, também um programa de 1h30 está meio apertado, né? Nós teríamos que ter tirado Shakespeare para colocar alguma coisa mais moderna. Obrigado, professor. Temos aqui mais uma questão, professor Ariel Chefs. Professor Ariel, vou liberar o microfone para si. Muito boa noite. Boa noite. Pode colocar a sua questão, o seu comentário. Então, meu comentário seria o seguinte. Na visão do professor, faltaria virtude no gerenciamento de nossa política atual por parte dos nossos governantes? Ou, falando de uma forma indiretamente engraçada, será que o príncipe seria o nível de cabeceira dos nossos governantes atualmente? Essa é a minha indagação em relação à palestra. Obrigado. Fernando Henrique Cardoso, quando ele foi eleito, ele disse que era leitor do Príncipe. Não sei até que ponto, né, esse livro exerceu influência sobre ele. Para a política moderna, né, eu penso que o Príncipe poderia ser um livro realmente de cabeceira, mas ele tem que ser lido se adaptando à política moderna. Uma coisa que é fundamental para o político moderno, já falei, mas posso usar, honestidade, integridade, capacidade para o exercício do poder. Causa estranheza, muitas vezes, um deputado, ele mal sabe ler e escrever, e ele vai representar um segmento, uma comunidade da sociedade. Mas o que ele entende da política? Porque é um político, é um profissional da administração pública. Se ele não tem a vocação para aquilo, se ele não tem o desprendimento público para ganhar menos, porque alguns, eu me lembro muito bem de um certo ministro da Educação, que era artista, e ele disse, mas eu vou ganhar só isso como ministro? Eu ganho muito mais fazendo um show. Não durou muito tempo como ministro da Cultura. Cadê o desprendimento público? Algumas pessoas acham que o gestor público nem deveria ganhar um salário. Parece que um país ou outro do mundo é assim. Mas eu acho injusto. Eu acho que se o indivíduo ele vai se dedicar à gestão pública, ele deve ganhar um salário. Todo trabalhador é digno do seu salário.
Agora, desde que ele faça com correção. O que está faltando, na minha opinião, focando aqui no Brasil, é um desprendimento dos seus interesses pessoais, de querer angariar benefícios pessoais, não só para a sua família, mas para amigos, etc., para a sua comunidade, para o seu grupo. No Brasil falta esse desprendimento. Eu vou me tornar um deputado, um vereador, porque aí eu vou ter um salário, vou trabalhar pouco, vou trabalhar de terça a quinta-feira, e vou ter o avião, eu vou ter o carro, o auxílio paletó, sei lá o que mais, apartamento funcional, e ainda vou ter condição de fazer leis ou de conseguir emendas para os meus financiadores. Eu penso que, em termos de administração pública, nós deveríamos fazer uma reforma política. Uma reforma política dentro do nosso país. O que nós vemos hoje na sociedade, as chamadas manifestações na sociedade, não é tanto derrubar este ou aquele político. Tanto que muitos nem querem a participação de políticos nas ruas. Querem o cidadão. E o cidadão, o que ele quer? Ele quer uma mudança no perfil da política e uma mudança no perfil do ato de governar os impostos que são arrecadados. A sociedade está cansada, a sociedade brasileira está cansada de ser enganada periodicamente. Periodicamente nós vemos discursos de mudança, de este governo, derruba esse governo, coloca aquele outro governo, mas se você muda só os atores, mas não modifica o sistema continua doente. Tudo bem, certos atores têm que sair por esse ou aquele motivo, mas se nós não modificarmos a nossa maneira de entender a gestão pública e o perfil, a virtude que o gestor público tem que ter, o nosso país ele não vai modificar muito nos próximos 100 anos. Não. Pode tirar este ou aquele governante, se o sistema continuar do jeito que está, permanece doente. E diz que brasileiro não tem memória, então daqui a algum tempo as coisas serão esquecidas e voltará a ser, com outros atores, a mesma coisa. Agora nós vamos expor aqui a do Cristiano Souza da Silva. Ele diz: boa noite, professor Francisco. Algumas questões elas vão ser similares, outras elas vão complementar, então apenas para que você trabalhe aí aquilo que ainda não foi contemplado. Mas ele diz o seguinte: como equilibrar as relações de poder no dia a dia de uma sociedade que perde gradativamente a referência de poderes justos, íntegros? E como trabalhar essa relação em sala quando essa perda de referência desconstrói a imagem docente? Puxa vida, essa pergunta é mais complicada que Maquiavel e Shakespeare. Se eu entendi a plenitude da pergunta, né? Eu penso que a primeira coisa, vou ficar na sala de aula, né? Que é uma coisa que eu vivo há 30 anos. Isso aí. Hoje eu acho muito mais complexo ser professor. Quando eu comecei há 30 anos atrás, era muito mais fácil. Já começar pela burocracia. O que eu tinha que fazer era simplesmente dar uma prova, fazer uma recuperação no final do ano, e a minha palavra a respeito daquele processo do ensino-aprendizagem valia muito. Claro que nós tínhamos que ver o aluno também. Eu sempre fui professor só da rede adventista. Eu não tenho experiência em outras realidades. Mas no meio adventista, eu, com raras exceções, e essas exceções elas eram pessoais e não institucionais, nunca vi nenhum desrespeito grave, nenhum conselho querendo perseguir este ou aquele aluno.
Mas existiam reprovações. Às vezes algum professor tinha alguma questão muito pessoal com aquele outro aluno e queria, digamos, detoná-lo. Queríamos usar essa expressão popular, detonar o aluno. Eu acho que a primeira coisa, o professor tem que ser sincero na sua docência. Como assim? Ele tem que saber o conteúdo. Eu não acredito num professor que tem que ficar segurando um livro, um fascículo, uma aula inteira para dar a aula, para lecionar. Agora, talvez um professor iniciante, não sei. Mas uma coisa que eu acho que o aluno tem que saber é que o professor gosta dele. Gosta como? Como pessoa e quer o bem dele. Se ele estiver ali tendo a necessidade de tirar o aluno, colocá-lo lá no serviço de orientação, disciplinar, o aluno, claro, ele não vai gostar, ele não tem essa maturidade, ele não tem essa visão, muitas vezes, que é o bem para ele, mas ele sabe, não, o professor, na hora que ele esfriar os ânimos, o professor, ele gosta. Ele me colocou lá no serviço disciplinar, porque ele quer que eu tenha limites. Então, na relação de poder do professor com o aluno, primeira coisa tem que ficar claro isso. O professor pode ser... Eu tenho um certo perfil meio mandão na sala de aula. Para aula para 35, 40, às vezes 45 alunos, não é fácil. Então você tem que ter uma certa convicção da disciplina. Mas o aluno tem que saber, não, o professor ele está ali na sala, porque ele quer a ordem da sala, para que uma coisa importante que hoje, muitas vezes, tem pessoas que não acham importante, a aula. Parece que hoje a escola virou, às vezes, um centro de pessoas, um centro de contato social. Eu vou lá para ver meus amigos. Como eu não tenho nenhum irmão, meu pai e minha mãe estão fora de casa, então os meus amigos da escola. Então a escola é um ponto de encontro social. Não, a escola não é isso. Escola é um lugar onde as pessoas se encontram. Existe o fator social. E o social deve ser agradável, o mais possível. Não deve existir violência, não deve existir perseguição a nenhum tipo de comportamento, nenhum tipo de cor de pele, de convicção religiosa. A escola é um lugar de convívio social. Mas o âmago da escola é uma coisa, é uma coisa chamada aula. Se nós vamos lá só para nos dar bem com os nossos alunos, para atingirmos metas de matrícula, para nós conseguirmos dinheiro para termos prédios bonitos, etc. Mas o fenômeno aula não ocorre, então a instituição ali, ela está fugindo do objetivo. E o aluno, ele percebe. O professor tem que ser sincero nisso. Olha, eu estou aqui, eu estou colocando ordem aqui na sala, talvez eu tenha que tirar um para fora ali para resolver lá fora alguma situação, mas é a aula e depois você volta, e aí você volta dentro de uma conduta adequada para esse fenômeno aula. É bom que tenha, às vezes, um ar-condicionado, é bom que tenha um ventilador, é bom que tenha a carteira bonita, mas a relação fundamental é a sinceridade das relações com o aluno. Se o professor é sincero, o aluno vai perceber e o pai do aluno vai perceber. Aquele professor é bravo, mas é um bravo do bem. Agora, a pior coisa que pode existir numa sala de aula, eu vou usar aqui uma expressão meio popular, desculpe, mas eu acho que ela define bem, é o professor banana. Aquele que não está lá, ele finge que está lá dando a aula, ele finge que domina aquele conteúdo, ele está vendo muitas vezes o errado, e para não dar conflito com o aluno, ele finge que não está vendo. Isso é uma docência incorreta. Esse professor não tem muito futuro, não. Uma hora ele vai cair no descrédito. Então, eu acho que a sua pergunta é bem ampla, né? Eu até acho que talvez tenha me ter um pouquinho nela, a resposta, mas a sinceridade na sala de aula, o aluno saber que o professor gosta dele para o bem pedagógico. Excelente abordagem e apresentação do tema.
Gostei especialmente do esclarecimento em relação ao recorrente equívoco a respeito do uso do termo maquiavélica. Gostei também da ênfase nas relações de poder que perpassam nossa atividade em sala de aula e às vezes não são percebidas. Além de amparo filosófico, nossa concepção cristã nos instiga a observá-las a partir de outros pontos de vista mais horizontais, inclusive. Nós temos aqui uma participação do professor Ricardo Saraiva. Ele diz: boa noite, professor. Vivemos em uma sociedade que busca o poder em diversas esferas, seja econômico, político ou ideológico, motivando vários conflitos. Como podemos relacionar a busca do poder e a harmonia entre a sociedade? A harmonia de interesses talvez seja a coisa mais difícil que exista nas relações humanas. Muitas vezes o marido e a mulher são casados, dividem suas dívidas, o seu espaço, e muitas vezes os interesses são discordantes. A gente vê muitas vezes isso na escola, na hora da educação do filho. Às vezes, por exemplo, na questão religiosa, um tem uma linha religiosa, outro tem outra, e às vezes o filho ele fica meio perdido. Mas, afinal de contas, então, o que eu vou fazer? Então, a questão de buscar uma harmonia fica muito mais complicada, por exemplo, num país de 205 milhões de pessoas. É interessante, né? Essas manifestações elas são interessantes. Por exemplo, nós temos 205 milhões de habitantes, mas somente 3,5 milhões foram às ruas. Eu fico me perguntando, mas qual é o interesse dos outros 200 e poucos milhões? Estão interessados em permanecer o governo, tirar o governo? O que eles pensam? Se a gente conseguir resolver um dia essa fórmula da harmonia de interesses, nós resolvemos todos os problemas das relações humanas. Não haverá nenhum outro problema, nenhum outro teórico, filosófico, dramaturgo, literato, que vai precisar escrever alguma obra sobre isso. Se nós conseguirmos resolver hoje os problemas de sala de aula, na minha opinião, hoje o maior problema na sala de aula não é conteúdo, não é fazer o aluno passar ou não passar, é resolver os problemas de ego que nós temos às vezes na sala de aula. O aluno quer impor sua vontade porque ele paga a instituição, ele precisa entender que ele não paga. O professor não é funcionário dele, é funcionário de uma instituição. E o que está sendo pago é a prestação de serviço. O interesse do aluno não está batendo com o interesse do professor. Bom, precisa ser resolvido esse conflito. Mas penso que a gente consegue resolver os problemas sentando e conversando. O brasileiro é muito passional. Nós sabemos muitas vezes brigar, nós aumentamos o problema, nós potencializamos o conflito, mas muitas vezes nós não sentamos. Bom, agora vamos serenar os ânimos e vamos sentar e conversar para ver se a gente consegue. Se o aluno está na escola, por exemplo, pegando essa realidade, é porque algum interesse da família bate com os interesses da escola. E o que muitas vezes nós temos que fazer é uma adaptação, né? O aluno tem que entender os princípios. A escola não pode perder seus princípios educacionais. Se uma instituição educacional perde os seus princípios e vai cedendo para ter uma harmonia do chamado cliente para com a instituição, é melhor fechar a instituição. Porque, especialmente, a nossa instituição, que tem uma missão espiritual, nós não podemos permitir que, em nome de uma harmonia de interesses secundários, nós vamos colocar os princípios essenciais da instituição. Mas nós temos que buscar uma harmonia. Muitas vezes não se encontra essa harmonia. Nós temos muitas vezes que perder o aluno, porque o aluno que é, por exemplo, viciado em algum produto, ele não pode fazer uso na escola. Se ele não ceder a essa questão, ele tem que sair dessa questão. A nossa instituição respeita todas as religiões, mas se o aluno quer fazer propaganda hostil às convicções espirituais da instituição, não existe espaço para isso.
Mas, de um modo geral, eu tenho visto que no nosso meio, nós conseguimos dialogar bem. A instituição adventista, apesar de ter seus princípios, ela não é uma instituição inflexível, ditatorial, ela não é catequética, ela não é determinante, ela sempre dialoga. Nós temos diretores preparados para isso, departamentais e professores. Né? A educação adventista, ela sempre primou pelo diálogo. 30 anos eu tenho visto isso. Raramente não houve harmonia. E às vezes a gente percebe na mídia, esse ou aquele aparece dizendo isso ou aquilo da instituição, mas a instituição adventista é bem democrática. Sem perder o foco dos princípios que a sustentam há mais de 100 anos.